Importante notícia, claro que a gente até falava isso lá depois do último jogo oficial, né? Que esse tempo também serviria para isso, para recuperação. Pena que eles ainda estão passando por um processo vão passar por um processo ainda, né, de recuperação, não terminou ainda. Nós todos gostaríamos que eles pudessem já estar à disposição, mas infelizmente não. O Potker hoje já participou com a gente do treinamento ali um pouco. Damião ainda está um pouquinho mais atrás, né? Ainda está fazendo um trabalho de reabilitação, mas também já bem confiante, mais confiante, que é importante. E o jogador está feliz quando ele está no campo, então eles também estavam, independente de nós sabermos que ainda falta um tempo, ainda falta um pouco, mas eles também já estavam com mais um sorriso no rosto de poder estar correndo, podendo participar. Então isso tudo alegra eles, alegra a todos nós do grupo, todos os jogadores e a todos nós da comissão. E a gente espera que o mais rápido possível eles estejam à disposição para nos ajudar. Quanto aos jogos treinos, foram importantes. Treinos são treinos importantes. É um treino a mais que a gente faz para observar situações de jogadores, situações de alguma variação tática, alguma mudança de jogador. Ontem Danilo também já fez um tempo. Então tudo isso é importante nos aspectos de avaliação, de observação. Como treinamento tudo é válido. Então acho que foi positivo nesse sentido como treinamento, e a gente espera que a gente use bem o que a gente trabalhou não só nesses 2 jogos treinos, mas também nos outros dias, que a gente possa, a partir daí, e nós temos um parâmetro bem claro em termos de atuação em todos os sentidos, que é o último jogo nosso oficial aqui no estádio Beira-Rio, que é o Grenal. É dali que nós temos que partir em termos táticos, técnicos, físicos, anímicos, de ambiente, de torcida. Então o parâmetro é aquele, e a gente espera já no jogo contra o Vitória poder, no mínimo, ter aquele tipo de parâmetro, ou usar aquele parâmetro para que a gente possa fazer uma boa atuação e conseguir a vitória nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. Só para retomar essa questão dos atacantes, claro que o Damião somente hoje, né, saiu do departamento médico, ainda leva mais um tempo, mas o Potker, você imagina a possibilidade de já tê-lo, ao menos à sua disposição, para o jogo da semana que vem com o Vitória? Não consigo te responder com 100% hoje. Hoje não, porque hoje foi o primeiro treino do Potker com o grupo, e um treino bem específico, tanto que o planejamento anterior de treinamento era um treino mais aberto, até talvez um treino para dar ritmo para os jogadores que não jogaram o jogo treino ontem com o sub-20, ou com o sub-17, ou com o sub-23, num campo mais aberto, mas com a notícia de o Potker podendo fazer uma parte do trabalho com bola, a gente modificou o treinamento para que ele já voltasse, se integrasse ali nesse primeiro trabalho com bola. Então agora é tudo aquilo que quando um jogador o Potker ficou 45 dias fora, é tudo aquilo que o jogador precisa agora, é readquirir confiança com o treinamento com bola, com o grupo, com os treinos táticos, com os treinos técnicos. Então hoje foi só o primeiro treinamento. A gente torce para que a evolução nesse sentido seja rápida, e ele tem essa característica. Então para quarta-feira nós temos que aguardar, né? Porque ainda temos amanhã com treino, segunda, terça, mas hoje eu te diria que é bem difícil. A gente sabe que o período sem jogos, né? Só para complementar, até porque a gente, que é o Potker e o Damião, quando a gente tem esse planejamento de retorno, e quando depende muito também do dia a dia, né? Do jogador. Daqui a pouco tem jogadores que voltam para o campo e a resposta é a confiança na arrancada, porque foi uma lesão muscular, na arrancada, na velocidade, ela se readquire mais rápido, se antecipa um pouco mais. Então depende muito de caso para caso, de jogador para jogador. Há lesões musculares, outras lesões, e a outra é que nós temos que tomar um cuidado e ter o cuidado de ter o Potker para vários jogos, né? E o Damião também. Então tudo isso vai ser avaliado no processo desde hoje, mas também a partir de segunda-feira.
A gente sabe, Odélio, que o período sem jogos em sequência, em determinado momento, é bom até para recuperar jogadores, caso o teu caso, né? Mas até que ponto esse período sem jogos ele pode prejudicar o ritmo que você falou, né? Que aquele jogo, o Grenal, que é o último jogo oficial do Inter, é aquilo ali que você quer, até que ponto é prejudicial para a retomada desse ritmo. E te pergunto na sequência, logo ali já está começando o Campeonato Brasileiro, a evolução do trabalho que você começou em janeiro, ela está no ponto que você imaginou nesse período do ano? Está além? Está aquém? O que você pode falar? Eu acho que a evolução ela é constante, ela tem que ser constante, né? A gente sabe que precisa evoluir em muitos aspectos. A gente comentava aqui, conversávamos tanto aqui nas coletivas, em observação de treinamento e em jogos, que nós tínhamos aspectos positivos que conseguimos e em outros aspectos que a gente teria que evoluir e melhorar. Eu acho que a gente tentou atacar essas situações. Claro que quando a gente iniciou o ano com uma ideia de jogo, uma maneira de jogar, com o Potker e o Damião participando efetivamente desse time, eles saíram, muda a característica do time, muda a característica de jogo, talvez, né? Porque mudando a característica, tu também às vezes perde um pouco daquela ideia de jogo, porque estava tendo um mecanismo já com aqueles movimentos daqueles jogadores. Então, quando voltarem, vai ter um processo de retomada, mas eu acho que nós temos aspectos positivos e temos coisas a evoluir. Claro que cada jogo ele vai nos mostrar isso, os jogos treinos nos mostrou, a próprio Grenal que eu usei como parâmetro em todos os aspectos também nos mostrou coisas que nós temos que evoluir, e eu acho que esse é um processo, mas nós estamos com bastante coisas positivas. Eu acho que a partir desse lado positivo, dessas coisas positivas que a equipe vinha fazendo dentro do campo, e melhorar e crescer e evoluir nos outros aspectos, né, para cada vez ficar mais forte jogo a jogo. E a outra? A parada para retomada do ritmo. A parada tem aquela situação que a gente sempre comenta que jogo também em cima de jogo é ruim, porque não consegue treinar. Eu não dou desculpa nunca, nem quando tem muito tempo de treinamento e nem quando tem jogo de 3 em 3 dias. É o calendário, é a situação, nós temos que nos adaptar a isso. Nós vamos ter certeza disso se esse aspecto de ritmo de jogo ele teve uma influência mais negativa ou não no jogo de quarta-feira que vem, né? A gente espera que não, a gente espera que a gente possa no mínimo retomar do nível que a gente parou, a gente espera que não, mas só o jogo mesmo oficial, valendo 3 pontos, é que a gente vai ter uma noção exata, né? Você consegue só ter essa avaliação mesmo quando você vai para um jogo de caráter como esse que a gente vai contra o Vitória. A gente treinou para que não, a gente tentou, os jogos treinos também é para tirar um pouco daquele enfrentamento entre nós mesmos, né? Porque tu acaba se enfrentando em treinamento e acaba às vezes o cara não vai dividir contigo para te tirar a bola de uma mesma maneira que o jogador do São José vai, que o jogador do Caxias vai. Então tu eleva nesse treinamento, tu eleva um pouquinho esse tipo de situação, corrige algumas coisas, vê outras coisas. Então o que a gente espera é não sentir essa falta de ritmo. Nós tentamos trabalhar e trabalhamos muito para minimizar esse efeito. E não vamos reclamar nem da situação de muito tempo sem jogar, até porque nós estamos mais tempo sem jogar, porque nós não conseguimos a nossa classificação, e era um dos nossos objetivos, nós queríamos passar de fase, não passamos, por isso que ficamos com esse tempo de treino. Trabalhamos da melhor forma possível para usar esse tempo, para que o time estreie melhor do que o último jogo, mas realmente isso só o jogo oficial é que vai nos dar um parâmetro e um segmento, né? Mas sem reclamações de tempo para treinar e nem depois quando tiver jogos de 3 em 3 dias. Vamos trabalhar e vamos jogar quando tiver que jogar. Odeio, tu chegou a comentar as mudanças de características do time durante a temporada, até por conta da ausência de alguns jogadores, e todos no Inter usam o Grenal como parâmetro, onde tu teve um 4-4-2 em linha, podemos dizer assim, com o D'Alessandro muito liberado, e um time muito físico que marcou lá na frente o adversário. Quero te perguntar, por que mudar essa ideia agora e colocar o D'Alessandro do lado? Colocar ele na ponta esquerda, trazendo o Patrick para dentro, e se esse estilo de jogo, com a marcação-pressão, é o que tu pretende implementar? Porque parece que é quando o Inter cria mais possibilidades, quando deixa o adversário desconfortável no campo de defesa.
uma situação, por exemplo, para a gente repetir aquele time em todos os aspectos, em ideia, independente das nomenclaturas, que é uma coisa que eu não gosto, mas, por exemplo, o Gabriel Dias está fora. Né? O Gabriel está com um cartão, está suspenso, não joga esse jogo do Vitória. E no aspecto, um pouquinho do aspecto tático de movimentação, ele até forma, durante o processo de jogo, essas duas linhas que tu falou, em algum momento, tá? Mas o D'Alessandro saiu aberto no Grenal. Nós usamos o Patrick um pouco mais adiantado, usamos uma linha de 3 mais forte por dentro, mais agressiva de marcação, adiantamos o Patrick e liberamos o D'Alessandro para flutuar, para ser um flutuador, um armador. Isso também pode voltar a ser usado, tanto com jogadores que já foram usados, como em outro momento, daqui para frente. Com a perda do Gabriel, tu perde um pouco isso, né? Tu perde um pouco essa mesma mecânica e esses jogadores. E o que eu penso a respeito dos jogos, por exemplo, especificamente do jogo do Vitória. Se a gente pegar o Vitória ano passado, o Vitória fez muito melhor campanha fora de casa do que em casa. Por quê? Porque fora de casa tinha uma proposta de jogo diferente do que tinha em casa. Fora de casa era um jogo reativo, de contra-ataque, de transição, e que se você não tem uma consistência no conceito de estar atacando, estar tentando romper aquela linha, estar tentando fazer o gol, e começar a tomar contra-ataque, tu vai perdendo a confiança e vai dando confiança para o adversário, e daqui a pouco ele encontra uma situação, no primeiro momento, perigosa, depois o gol, e é tudo isso que a gente evita quando tu vai jogar contra um time reativo, né? Tu tenta propor, tenta jogar, mas tu tem que estar muito equilibrado para evitar esse tipo de contra-ataque. A gente tem uma ideia, claro que agora ele está jogando um clássico, e eu vi alguns jogos do Vitória, não foi tão reativo no clássico baiano, mas a gente tem uma ideia de que possa ser, pelo treinador que está lá, de tentar fazer um jogo aqui com as linhas mais baixas, fechadas, e tentar usar esse aspecto de velocidade no contra-ataque. Então a gente também trabalhou ontem, o São José também usou as linhas bem baixas, aconteceram alguns contra-ataques, e isso é importante acontecer, porque a gente tem como corrigir, falar sobre o assunto, por isso a importância do jogo treino também nesse sentido. Então a gente está atento a essas situações. E claro que a gente também pode ter uma outra variação com o D'Alessandro por dentro, adiantando um outro jogador. São situações ainda que a gente tem alguns dias para trabalhar. A gente testou algumas situações nessas semanas e ainda tem mais alguns dias. Mas respondendo efetivamente a primeira parte, aquela situação do Grenal ela não se configura porque o Gabriel acaba perdendo. Nós teríamos que botar um outro volante, por exemplo, se botar ali para adiantar o Patrick, já não tem a mesma característica que o Gabriel. E é um jogo dentro de casa também, é um jogo que nós temos nós temos 90 minutos para ganhar o jogo. Claro que a importância do resultado para tu levar um segundo jogo para lá é importante, mas nós temos que pensar em ganhar o jogo, em fazer o primeiro gol, ter tranquilidade, fazer um jogo organizado para fazer o primeiro gol e aí sim jogar para fazer mais se acontecer. Mas nós não podemos pensar no segundo, antes do primeiro. Nós temos que jogar um jogo consistente, ganhar a partida, fazer uma partida sólida para dar confiança e a gente seguir a segunda partida do Brasileiro e depois a partida de volta, pensar na estratégia do jogo de volta lá contra o Vitória. O Potker, Odair, até sair por conta de lesão, vinha sendo o principal atacante do Inter no ano, tem sido gols marcados. Na ausência dele, e até mesmo o Damião, que é titular, mas também não estava sendo efetivo, tinha marcado apenas um gol, marcou apenas um gol. Na ausência desses atacantes, especialmente do Potker, se a gente analisar o ataque do Inter, os atacantes do Inter, eles têm marcado pouco nessa temporada até o momento. Essa possível instabilidade ou falta de efetividade por parte dos atacantes, e até não contando ainda com o Potker, já para início, para retomada de Copa do Brasil, é algo que está te preocupando, chega a te preocupar? De que forma você trabalha ou está trabalhando para minimizar isso? Primeiro assim, eu como treinador tenho e faço isso, tenho que passar confiança aos atacantes, aos jogadores de ataque, como fiz com o Damião, quando ele passava aquele momento ali que também não tinha conseguido fazer o seu gol. Da mesma forma faço e conduzo com os outros jogadores, passo confiança, trabalhamos muito a parte de definição,
planejamos trabalho de finalizações dentro do jogo. Então tudo isso eu sei que é importante também ressaltar que outros jogadores de outras funções estão fazendo gol. Quarta-feira que vem eu vou te dar um exemplo. Pô, eu quero que os atacantes façam gols, eles também querem fazer, mas se o volante fizer, o lateral esquerdo fizer, nós ganharmos o jogo de 2-3-0, ganhamos o jogo, jogamos bem e vamos trabalhar para que os atacantes no próximo fazem. Eu acho que vão fazer, é uma questão de momento, de confiança. Tenho certeza que a bola também deles vai entrar e vão nos ajudar muito. São jogadores de qualidade, jogadores experientes, que sabem que em algum momento a bola, por exemplo, do Roger ontem bateu na trave, mas quarta-feira que vem, se tudo der certo, vai dar certo, a bola vai entrar. Então o que nós temos que ter confiança, passar confiança e que as coisas naturalmente vão acontecer e vão sair os gols dos atacantes também. Bem, o Danilo voltou, né? Ele volta naturalmente ao time, ou você vai manter o Lomba? E como você está vendo agora a dupla que você montou com o Modelo Cuesta? Então, quanto à situação do Danilo e do Lomba, primeiro que bom que o Danilo voltou, está voltou, fez o primeiro jogo treino, no segundo tempo do jogo treino, e a partir do momento que ele tiver 100%, uma decisão em conjunto com o Pavan, com o Durg, todos a gente vai ter essa decisão. O que mais importante é ressaltar que bom que o Internacional tem 2 excepcionais goleiros, independente da escolha que nós fizermos, o Internacional vai estar muito bem representado. Daí, o Seixas deu uma entrevista hoje, na 0 Hora, e falou, entre outras coisas, que ele sonha em voltar, que gostaria e tal, que não entendeu até hoje porque está fora, não sei se tu chegou a acompanhar. Fala um pouco da situação desse jogador que acabou grande destaque por pedir essa chance. Eu tenho um respeito muito grande pelo Serras, é um excelente profissional, um grande jogador, mas o que cabe a mim é falar sobre os jogadores que estão aqui no grupo. O Serras está num momento treinando em separado, então tenho o maior respeito por ele, pelo momento, mas eu, como treinador, falo dos jogadores que estão à minha disposição, que estão no grupo, que fazem parte aqui do grupo.